Hola gente, bienvenidos a más un episodio de Mi Jardín en el Desierto. Y esse video é para todos que disfrutam, como eu, todas as capas de um jardim. Desde os colores, as texturas, as diferentes etapas, todos os outros animais e vida que vêm com ele, pero também os olores. Essa planta é uma das mais perfeitas en el quesito de olor, pero também vai comportar todas as outras capas do jardim. Eu estou falando do jazmín rosa ou Jasminum polyanthus. Quédense nesse vídeo se vocês querem aprender tudo sobre essa planta mais que maravilhosa. Vocês já sabem, meu nome é Samantha Klein e bem-vindos a Mi Jardín en el Desierto. Então, hola gente, bem-vindos a Mi Jardín del Desierto e hoje já estou com uma sonrisa especial acá, porque de verdade essa é uma das melhores épocas do ano, a floração do jazmín rosa, que também é conhecido como jazmín de muitas flores, jazmín chino, ou também por seu nome científico Jasminum polyanthus. Ojo, nós temos mais de 200 variedades de jazmín, pero hoje vai ser todo sobre essa maravilha acá. Se vocês vivem nos trópicos, subtrópicos, provavelmente vocês já viram essa planta, pero nem todos têm tanta suerte de ter uma floração tão abundante como nós temos acá. E eu vou ensinar todo sobre por que acá floresce mais e também todos os cuidados, podas, entre outras curiosidades. Bem, esse jazmín acá, ele é originário da região de Birmania, China, allá em Ásia, pero foi distribuído já há muito tempo por vários locais. Mira que linda quantas abejas trabalhando. E como é uma planta muito vigorosa, rústica, fácil de cultivar e também muito linda, foi levada para todos os lados do mundo e em alguns até é considerada como invasora. Então, cuidado, principalmente se vocês estão em Austrália, Nova Zelândia, não se deve plantar essa planta ou ter muito cuidado ao plantá-la para que assim ela não se esparça por la natureza. Acá ela é um pouco mais controlada, pero igual nós temos que ter uma manutenção para não invadir e tomar conta de nosso jardim, aunque quedaria muito bonito, não? Acá eu he plantado então em mi deck e mi ideia então é ter uma proteção durante o verano para que não entre tanto sol acá abaixo e quede tão caloroso. Ou seja que essa planta é principalmente enredadeira ou trepadora. Aunque ela não tenha nenhuma estrutura de fijação, ela vai ter um crescimento espiral, fazendo com que ela consiga subir um pouquinho por si sola. Pero ao início, quando ela é chiquita, nós temos que ajudar um pouco para que assim ela consiga chegar arriba de nossas estruturas e a partir de aí ela vai se desenvolvendo. Pero se vocês veem, ela tende a quedar um pouco colgante. E essa é uma maravilha também, porque a maioria das pessoas pensa então que eu tenho que subir, pero essa é uma planta muito ideal também para ter em macetas colgantes, ou seja que podemos fazer como domos, esferas dessa planta que vão ter uma grande floração em parte do ano, pero também vai manter as hojas desse verde oscuro com 7 folíolos bem bonito durante todo o ano. Ou seja que se vivimos em uma zona um pouquinho mais fria, que nós perdemos um pouco os colores mais vibrantes no inverno, essa vai ser uma boa planta porque ela vai manter todo o folhagem durante o inverno, trazendo então um pouco mais de vida a nossos jardins. Bem, hasta agora nós já falamos várias cositas que espero que vocês hayan agarrado. Então, é uma planta perene, tenra, vai gostar essas temperaturas um pouquinho mais frias, pero não vai aguentar heladas fortes. Hasta -3 ela está super bem e vai aguentar perfeitamente. Pero heladas extremas por grande quantidade de tempo, elas não vão aguentar. Então, nós poderíamos trazê-la para dentro de casa. Como eu havia dito, ela pode ser colgante, ou seja que vai ser uma espécie muito boa para macetas. Assim que se vocês têm medo que ela se esparça ou têm umas temperaturas muito baixas no inverno, vocês podem levá-la a um local mais seguro durante o inverno. Ela vai ser muito boa para contenedores. Agora, recém não sei se viram, passou uma mariposa, vai ser muito boa para elas também.
E como já havia dito, essa é uma planta muito vigorosa e rústica. Vocês têm pH ácido, alcalino, neutro, arena, silte, grava. Qualquer um vai ser ideal para essa planta. Sendo uma planta muito boa para principiantes. É quase impossível matá-la. Lo único que ela quer é que nessa temporada de mais calor e também durante a floração, nós demos um pouquinho mais de riego para ela. Ou seja, que cada 2, 3 dias nessa temporada de primavera, quando ela esteja floreando, nós deveríamos regá-la um pouquinho mais, diminuindo um pouquinho mais em inverno, como quase todas as plantas. A ela vai gostar uma boa proporção de matéria orgânica, pero vai aguentar esses suelos um pouquinho mais pobres também. E se vocês querem mimá-la demasiado e dar muito nutriente para ela, vocês vão ver que ela vai crescer demasiado e não vai dar quizás tantas flores. Ou seja que el abono é bueno nessas épocas que ela não está floreando, pero quando vocês veem a primeira formação de los brotes, de las yemas florales, é melhor parar a fertilização para que assim ela empiece a florir mais. E a Samantha, pero creio que tenho jasminos polianthus, pero ele não é tão rosa assim quando ele está cerrado. Bem, isso tem que ver com a temperatura. Quando nós temos temperaturas um pouco mais blandas e também uma exposição a sol mais forte, essa planta vai quedar com os botões florales como acá, um pouquinho mais rosas. Pero se nós temos ela um pouquinho em um local mais oscuro e também com temperaturas um pouco mais altas, ela vai estar mais branca, então ela vai mudar isso, pero são variações ambientais e não vai ser diferentes espécies, ok? Bem, esse crescimento, como eu havia dito, é bem vigoroso e somente com uma planta nós podemos ter ela chegando hasta 7 metros de altura e também 2,5 metros de ancho, ou seja que desde a base ela já começa a quedar bem gruesa, bem forte. Aunque os tallos não vão passar do grossor de mais ou menos um bolígrafo, tá? Então ela não vai quedar muito ancha o tronco principal, pero sim vai criar então um grande conglomerado de folhagem. E acá eu tenho 2 plantas e eu tenho mais ou menos uns 6 metros, todos eles já adensados e cheios de flores. Essa planta vai querer o máximo de exposição solar possível. Então, se temos mais de 6 horas de sol por dia, ela vai ter uma floração abundante assim. Ela vai aguentar semi-sombra, pero nessas condições ela não vai ter uma floração tão abundante. Ou seja que quanto mais sol vocês consigam dar para ela, vai ser melhor. E como eu havia dito, por que será que essa jasmim tem tantas flores assim, pero muitas vezes nós temos uma que não floresce, ou que tarda muito, ou que dá poucas flores? Bem, isso tem que ver com as temperaturas também. Essa planta, para ativar a produção de flores, ela necessita mais ou menos uma semana com temperaturas abaixo de 6 graus. Assim que, aunque nós vivamos em um local tropical, pero as temperaturas conseguem baixar durante a noite, algumas horas durante uma semana, ela já vai ter mais floração. Por isso que ela não é tão adequada para locais, então, por exemplo, muito baixos, muito cerca de los trópicos, porque ela não vai florescer tanto. Pero em condições subtropicais como acá, ela vai ter uma grande floração. E como a floração é ativada por essa temperatura baixa por mais ou menos uma semana, ela também vai conseguir florescer em diferentes épocas do ano. Se vocês estão em los subtrópicos, ela pode florescer hasta quase durante o ano inteiro, solamente parando bem ao meio do inverno. Pero acá eu vou ter tanto florações em primavera como em outono e algumas vezes hasta em verano, fazendo com que ela seja muito especial. Pero essa época de final de inverno e início de primavera vai ser a maior explosão floral. Bem, agora vemos um pouquinho mais sobre as flores. Bem, elas vão estar em conglomerados assim, vão ter então essa tonalidade entre branca e rosada e vão ser tubulares de mais ou menos 2 centímetros, fazendo com que elas sejam perfeitas para uma infinidade de insectos, como por exemplo nossos pica-flores,
algunas otras aves que se alimentan de néctar, polillas y mariposas, principalmente las polillas, porque ellas van a tener una esencia soltando más durante la noche. Hasta a veces murciélagos van a alimentarse de ella y también las abejas, aunque esas sufren un poquito más porque el néctar va a estar más allá abajo, pero el polen va a estar en la estructura polínica acá arriba, entonces ellos también van a conseguir alimentarse un poco. Y el más especial de ella es que el olor de ella es muy aromático, utilizado en muchos perfumes y con un dulzor entonces bien acentuado que va a ser suelto más al final del día, atrayendo esos polinizadores nocturnos también. Entonces es una planta muy buena también para diferentes insectos, principalmente en esa época de final de invierno, en la cual nuestros polinizadores aún no van a encontrar tanto alimento así en nuestro jardín. Va a decir que no es una maravilla. Bien, acá está mi otra planta que también agarra bastante sol y también va a estar protegida durante el invierno abajo de ese cobertizo. O sea que ellas florecen todo el año. Y después de la floración, en algunos casos, nosotros podemos encontrar sus frutos, los cuales van a tener entonces ese formato redondo con una coloración entre negro y azulado, que muchas aves también van a alimentarse de ellas. Pero aún así, ese no es el mejor método de reproducción de esa planta. Y sí, ella va a enraizar fácilmente en los troncos que tocan un poco de humedad, como nosotros vamos a ver a seguir. Esos frutos van a se formar muy difícilmente de las flores que ya fueron polinizadas. Y de verdad yo no sé cuál es el grado de germinación que ellas van a tener. Pero vamos a aprender ahora cómo nosotros podemos tener fácilmente esas plantas y también invernarlas para que así nosotros tengamos más floración durante el final de invierno. Bien, entonces acá estamos al lado de mi planta madre y rápidamente, si nosotros no hacemos el control, ella va a empezar a invadir los espacios alrededor. Acá yo tengo una zona más húmeda abajo de mi deck porque ella no seca mucho, porque no agarra sol directo, entonces a ella le gusta empezar a correr hacia allá para agarrar esa humedad. Y como nosotros vemos acá, nosotros vamos a tener varias ramas que tocaron el suelo y ya están firmemente agarradas en él. Si nosotros queremos hacer una propagación muy fácilmente, es solo dejar durante la temporada de primavera que se esparza un poquito en el suelo y rápidamente nosotros vamos a tener plantines ya enraizados. Con una pala o una tijera nosotros podemos venir acá, cortarla abajo del suelo un poquito, tirarla. Y nosotros ya vamos a ver que vamos a tener plantines ya enraizados. Si nosotros no queremos hacer así, nosotros podemos venir en verano, agarrar ramas semileñosas, como por ejemplo esa acá, y ponerla entonces por arriba del suelo. Nosotros podemos hacer una vuelta así y enterrarla más o menos 1 centímetro, ni eso, para dentro de la tierra, haciendo con que así todos sus nudos vayan a crear nuevas raíces y ella va a ser muy vigorosa. Y si nosotros queremos incentivar ese crecimiento también por abajo del suelo y tener más chances que en la próxima temporada ella ya tenga nuevas raíces, nosotros podemos sacar una de las ramas que está acá más hacia arriba, ponerla en contacto con el suelo, poner una madera o una piedra por arriba y así rápidamente ella ya va a crear raíces en el propio suelo y así después nosotros vamos a poder hacer ese proceso de destacar una rama ya con raíces.
Bien, Samantha, ¿y cómo va a ser hecha la poda? Bien, esa planta no necesita ninguna poda para florecer bien o se desarrollar bien. O sea que la poda va a ser simplemente estética. Si nosotros vemos esas ramas corriendo hacia los lados y nosotros no queremos que ella se propague, nosotros podemos sacarla y cuidar para depositar essas ramas em um local que não seja tão úmido para diminuir a possibilidade que elas enraízem e empecem a tomar conta de nosso jardim. Ou seja que essas ramas que já estão muito adensadas, nós podemos ir eliminando e isso também vai ser muito bueno para ter um pouquinho mais de aireação por meio de nossa planta e que ela não tenha problemas como, por exemplo, cochinillas, pulgones e também fumarina devido a esses insectos. Pero normalmente, en realidad, yo nunca vi una jazmín rosa enferma en mi vida. O sea que es muy difícil, más común cuando nosotros tenemos esas plantas en un local encerrado como una estufa, que nosotros no tenemos una corriente de aire continua. Y también hablando de viento, esa planta es bueno que nosotros pongamos en un local un poquito más resguardado, porque así las flores van a durar más tiempo. Pero acá ustedes pueden ver, yo tengo viento constante y aún así ellas duran, pero yo voy a tener siempre muchas flores caídas en mi deck, o sea que constantemente yo tengo que estar limpiando esas flores viejas para que así no manche la madera. Pero como ella perenne, dificilmente también nosotros vamos a ver que ella pierda hojas, haciendo con que la limpieza sea muy fácil y contenida solamente en esa época de floración. Bien, y algo más que nosotros podemos hacer para ayudar a esa planta a se desarrollar bien, principalmente si nosotros vivimos en un local un poco más frío, es utilizar un acolchado en sus raíces, para que así durante el invierno ella no enfríe tanto. Entonces, aunque nosotros tengamos heladas muy fuertes, la parte de arriba puede morirse descubierta en invierno, pero utilizando un acolchado nosotros vamos a dificultar que ella muera por completo y así ella va a conseguir rebrotar durante la primavera. Pero como ustedes pueden ver, essa é uma planta muy ruda, muy linda, perfecta para polinizadores y para agregar ese aroma tan perfecto de jazmín a nuestros jardines. Bien, não há mais nada que dizer sobre ele, porque é uma planta muito fácil de cultivar. Assim que se vocês conhecem a alguém que tem um jardim com jazmín, pidan uma ramita que facilmente vocês vão ter essa maravilha em seus jardines também. Eu não vejo a hora de chegar nessa época do ano para conseguir oler essa que creio que é a planta mais aromática de nossos jardines. Se vocês são um amante de las jazmín como eu, por favor, compartam esse vídeo para que chegue a mais pessoas e cada vez mais nós consigamos encontrar essa maravilha por aí. Esse era tudo para esse vídeo e até a próxima. Tchau!